Olá, bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. Eu sou Ronaldo Vitória e no programa de hoje teremos a pauta inovação. E para tanto, temos aqui a presença do nosso convidado especial, o empresário Ricardo Cancela, um super case de sucesso na área de inovação. Lembrando que o nosso programa também poderá ser acompanhado em tempo real pela internet, redepremiotv.com.br. Ricardo, obrigado por sua participação. Quem agradece sou eu, viu? Parabéns aí pelo programa. É uma honra estar aqui no programa com você. Ok. Ricardo, vamos começar essa entrevista. Eu gostaria que você falasse para o pessoal que está acompanhando o Networker, né, seja em casa, no trabalho, pela TV ou pela internet, quem que é o empresário Ricardo Cancela? Eu vou separar, se você me permite, em dois blocos, né? O Ricardo Cancela, ele teve uma história de sucesso na área executiva de grandes empresas, né, como HP, Compaq, Digito, IBM, Telefônica e Teleperformance. Depois desse período, eu ingressei numa coisa maravilhosa, chamada empreendedorismo. Mais do que empresário, eu sou empreendedor. Isso é uma experiência de vida fantástica, eu posso colocar dessa forma, tá? E dentro da minha trajetória, eu posso mencionar mais de 14 países que eu já residi a trabalho, quase 100 cidades pelo mundo que eu já tive o prazer de conhecer, né? Morei quase 2 anos dentro da Amazônia, que poucos brasileiros conhecem, em plataforma da Petrobras e tudo mais. E tive alguns prêmios nacionais e internacionais. Dentre eles eu posso citar a parte de marcas e patentes, a parte de upgrade tecnológico na década de 90 e meados, e também em meados trazer a inteligência artificial, sou um dos precursores em relação a isso no Brasil, na área privada. O sistema antifraude celular, acabei residindo quase um ano, mais de um ano, em Marlboro, perto de Boston, para trazer isso. Era eu mais 4 profissionais envolvidos nisso. Então, muito da minha vida tem a ver com tecnologia, de tecnologia para gestão e de gestão para novos negócios. É onde eu me encontro hoje. Certo. E quais foram as empresas, os segmentos que o Ricardo Cancela atuou? Olha, tecnologia eu já citei, né? Mas vamos lá, IBM, HP, Compaq e Digito, né? Na área de tecnologia, telecomunicações, a Telefônica e através do antifraude celular, todas as operadoras do Brasil, né? E na área de negócios e comercial, muito na parte de HP, né? E do grupo Sinercorp também, que foi uma empresa que nós vendemos também nesse processo. E hoje eu me dedico especialmente para novos negócios na GBDN, que é Global Business Development Network, ambiente de novos negócios e relacionamento. É a sua empresa atual? Exatamente. E nessas empresas que você passou, Ricardo, quais as áreas? Sempre em áreas de inovação ou não, áreas administrativas, tecnologia? Fala um pouquinho para nós. Olha, a inovação está em tudo, né? Não tem como você fugir. Se você quer ter um espaço no mercado, você precisa estar sempre inovando. Hoje, eu atuo como conselheiro de algumas empresas do Brasil e fora do Brasil na área de planejamento de inovação e também na transformação digital. Eu vou citar uma das empresas que nós estamos desenvolvendo aí, que é uma empresa suíça chamada GreenWins, que trabalha em resíduos sólidos. Nós estamos fazendo toda a infraestrutura, tropicalização dos seus componentes, galpão, toda a estrutura societária no Brasil e toda a expansão dessa empresa. E com isso a gente acaba tendo que inovar em novas outras parcerias, em pesquisa, desenvolvimento, novos mercados, novos parceiros comerciais, canais. Entende a parte de resíduos sólidos, né? Lá na Europa é uma febre. Você tem totens, a pessoa coloca lá uma lata de alumínio, coloca uma PET, recebe uma fidelização, pontos ou até dinheiro. Esse tipo de tecnologia nós trouxemos para cá. E a gente acaba desenvolvendo coisas que não tem na Europa aqui, para adaptar também ao mercado. Aí entra a parte de inovação. E aí são várias empresas que hoje a gente desenvolve esse tipo de ação. Esse é apenas um exemplo. E isso sem envolver startup. Porque fora a parte de conselheiro, eu atuo como mentor empresarial. E como mentor empresarial, eu entro no ciclo total de inovação dessas empresas. E não é coaching, tá? Que as pessoas vão ajudando o coeficiente emocional a montar um plano. Não. Realizar mentoria empresarial é acelerar essa startup. É encontrar os melhores caminhos, novos mercados, potencializar, trazer capital, fundo, investidores, trazer novos parceiros,
encontrar a forma adequada de você profissionalizar, né, ou realizar a produção disso aqui no Brasil. Você comentou a respeito de um projeto que você está trazendo para o Brasil, que se refere aí à coleta, no caso de resíduos, é isso? A Green Wins na Suíça, exatamente. Ok. Nós começamos com essa coleta de resíduos sólidos, né? Devemos lançar aqui na região, né? Talvez pela Castelo, esse tipo de coleta é o que a gente está fazendo desenho, mas não ficou só na coleta de resíduos sólidos. Nós fechamos uma parceria também com uma empresa inglesa chamada SAR, que ela faz destinação de resíduos sólidos. Então não é só coletar. Você fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Esse é o meu papel. É identificar todas essas demandas, essas possibilidades e fechar todo esse ciclo também. E essa é uma inovação que já existia nos Estados Unidos e vocês trouxeram agora para o Brasil? Na realidade na Suíça. Na Suíça. Isso. E nós trouxemos para o Brasil. Tá? Só que ao trazer para o Brasil, o mecanismo é diferente. A consciência do europeu, você não precisa de incentivo. Aqui no Brasil você precisa fazer incentivo para isso. Então nós estamos desenvolvendo ainda uma forma de dar pontos ou fidelizar. Né? Então, quem não tem em casa pilha, bateria, eletroeletrônico, óleo de cozinha, remédios. Então a ideia é essa, é permitir um ponto com uma tecnologia fantástica, um aplicativo e tudo mais. A pessoa vai lá, coloca automaticamente, ao fazer isso, vai destinar de uma forma correta, não vai ser jogada no lixão ou no rio, em qualquer local. Né? Tem um mercado que chama-se garimpo urbano, né? Quando você coloca eletroeletrônico, o que é que sai de um eletroeletrônico? Silício, ouro, prata, bronze, vários minerais nobres. Eles fazem essa descompilação toda e revendem isso para o mercado. Então é um mercado bilionário hoje, conforme eu te comentei, a SAR tem 7 presenças no mundo para realizar esse tipo de trabalho. Então, são parceiros fortíssimos. Você imagina um ciclo inteiro dentro de um processo desse aqui no Brasil. Ainda nós não temos isso por completo, né? Perfeito. Temos projetos bons no Brasil. Sim. Né? Alphaville, por exemplo, onde eu resido, existe a coleta seletiva de plásticos, PETs, alumínios, garrafas. Toda terça e quinta-feira passa as cooperativas, pegam e levam. Né? Só que isso é insuficiente pela quantidade de resíduos, que muitos são tóxicos, que precisa realmente serem coletados. Ok. E é um projeto realmente inovador, né, que já nasceu fora. Já. E também a inovação está presente no ato aí, no planejamento de vocês, da sua empresa, em trazer para cá e fechar o ciclo. Isso. É bem interessante isso realmente e eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí com o país, inclusive com o desenvolvimento também. É o que a gente espera, estamos apostando nisso. Exatamente. Ricardo, você falou aí a respeito de mentoria, de startups, falou rapidamente. Eu fiquei curioso, né? Você também faz mentoria para startups, mentoria empresarial, é isso? Fala um pouquinho para nós. Sim. É um modelo bem diferente. Na realidade, eu procuro identificar startups pelo Brasil, seja fintech, insurtech, healthtech, todas as techs de mercado. Se elas tiverem o perfil que a gente deseja, né, a gente se aproxima, apresenta o nosso modelo. O nosso modelo ele é super inovador porque, primeiro, uma startup não tem capital para investir. Eles têm boas ideias, têm inovações incríveis, mas eles precisam que alguém dê esse pequeno empurrão. Então, nós entramos dentro de um modelo que a gente potencializa o crescimento participando desses resultados. Se alcançarmos a meta de crescimento que nós vamos estabelecer com a startup, a partir daí a gente já entra como sócio investidor, um investidor anjo dentro da empresa. Então, existem 2 patamares. Hoje eu estou trabalhando com 9 startups e a minha capacidade, vamos botar até humana e intelectual para isso, o tempo, né, são 10. Então, eu já estou chegando no meu ápice. Mas eu vou te falar, é uma atividade fantástica. Tem uma delas que está ligada à Smart City, chama-se Smart Corner. São de 2 brasileiros, né, são cariocas, patentes no Brasil já e no mundo. Né? E eles tratam de uma coisa interessante, publicidade versus postes inteligentes. Não existe isso no mundo, mesmo sendo discutido nos grandes fóruns sobre Smart City. E nós já temos mais de 100 cidades no Brasil interessadas em implantar isso. Então, por acaso, esses dias eu estava com os investidores tratando de quem vai produzir isso no Brasil, como vai ser a estrutura de logística, de manutenção, de suporte, como é a relação com as empresas de publicidade.
Esse é um pequeno exemplo, viu, cara? É muita coisa, né? É muita coisa. Ricardo, em breve aqui no Networker nós teremos uma pauta voltada para mentoria e startups. E eu já deixo aqui o convite, tá? Para você participar conosco, ok? Perfeito. Eu gostaria que você falasse agora um pouquinho, para nós todos, cita alguns cases de sucesso nessa sua trajetória empresarial. Você com toda essa experiência aí que já relatou para nós, cita alguns cases de sucesso, por onde você passou. Tá bom, vamos lá. Vou citar, Vale do Rio Doce, mesmo tendo nesse ápice, Cláudio Brumadinho, Mariana e tudo mais, quando eu tive o prazer de trabalhar com a Vale, né, foi na década de 90, era uma empresa altamente estruturada, com processos claros, com muita qualidade. E eu tive o prazer de participar de um trabalho de mais de um ano para implementar todo um processo de contingência na área de tecnologia no Porto de Tubarões, Rio de Janeiro, Itabira, São Luís e residindo mais de um ano em Carajás, no núcleo, né, no coração da Amazônia. Então esse foi um projeto maravilhoso. Um outro projeto foi um projeto ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então eu fiquei em São José dos Campos, Lorena residindo, né? E trabalhando em todo o trabalho de reestruturação da área de tecnologia da informação por mais de um ano também. Um outro case que eu posso citar foi o case de antifraude celular, de inteligência artificial, de ter trazido isso, foram 5 anos, em todas as operadoras banda A e banda B do Brasil. Então, um projeto que a gente teve o reconhecimento do governo federal também. Marcas e patentes, eu fiz um comentário no início, mas é um projeto também de 5 anos, esse número me persegue, no bom sentido, né? É um bom número. É um bom número. Então, eu também ajudei a fazer todo o upgrade, né, de tecnologia do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, inclusive o primeiro robô de mídias doado da Suíça no Brasil, eu tive o prazer de conduzir toda a instalação disso. Projetos ligados à Telefônica, vamos colocar assim, né? Eu trabalhei 3 vezes na Telefônica e o último período de vivência no grupo foi na área de relacionamento. Olha, uma pessoa totalmente técnica, né? Área de tecnologia e tudo mais. E em 2008, foi quando eu saí pela última vez, eu estava na área de relacionamento, gerenciamento de projeto, Quality Assurance, atendimento ao cliente e projetos de Six Sigma para 50% das maiores empresas mais rentáveis do Grupo Telefônica. 4 verticais eu estava envolvido diretamente. Foi daí que deu o grande salto para o que eu desenvolvo hoje em dia. Que é geração de novos negócios através de relacionamento, dentro de um modelo inovador de economia colaborativa, que a gente desenvolve aqui no Brasil em Alphaville, mas nós vamos sair agora para outras capitais, com grandes líderes nacionais e internacionais. Tá? Ricardo, eu gostaria que você citasse para nós alguns modelos de inovação, ou um modelo de inovação que se destaca, né, dentre tantos que você participou. Olha, eu vou citar para você um modelo mais de gestão e também entra a parte tributária. Desde 1949 existe um modelo, né, se assim posso dizer, né, chamado Sociedade em Conta de Participação, SCP. Isso era usado pelas grandes construtoras, aqui no Brasil, Odebrecht, Camargo Correia, qualquer tipo de obra ou de infraestrutura, você não tinha funcionários, você tinha sócios para aquela empreitada. Eu achei esse modelo fantástico e nós trouxemos para uma das empresas que nós vendemos. Tá? Então, todas as equipes eram montadas em cima desse modelo, ou seja, se tornavam sócios, isso é fantástico, porque se torna sócio, você não está numa zona de conforto. Se der errado, você ganha menos. Se der certo, você ganha mais. Você corre esse tipo de risco. Então, até a rentabilidade é maior. E não ter bitributação, não ter toda a gestão de nota fiscal para isso, porque a SCP precisa ter livro caixa, precisa ter contador e tudo mais. Então, eu vou dizer para você, para modelo de empresas de serviço, SCP, para mim, foi um grande case. Foi um divisor de águas e os resultados foram fantásticos. Vários projetos que a gente se envolveu. Nós tínhamos um pouquinho de resistência das grandes empresas, né? Vamos montar uma SCP. Ele não precisa montar SCP. Nós temos um contrato normal, vamos seguir esse contrato normal. Existe uma sócia ostensiva, que assim é colocado. Ela emite essa nota fiscal, mas a minha distribuição para todos os sócios participantes eram feitos via SCP. E eram vários colaboradores.
Se fosse uma empresa tradicional, seria o quê? Um funcionário. Mas ele se tornou sócio da operação. Então, como sócio, se dedica mais, como sócio, investe mais, como sócio, inova mais, como sócio, quer ser participativo, porque no final é o bolso dele que participa. E é bacana porque tem início, meio e fim. É fácil iniciar e é fácil terminar. E sociedade, ele tem 2 pontos, né? Quando você cria uma limitada, entrar um sócio é fácil, mas tirar um sócio é uma coisa complicada. Segundo, numa empresa limitada, cada sócio que entra, se não me engano, pelo Sebrae ele coloca isso, a Babson School também, 1 ponto alguma coisa se retira de sucesso da empresa. Porque o ser humano não consegue ter empatia de todas as ideias, não consegue ter uma mesma visão para continuar. É muito complexo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a máquina envolvida dentro de um CLT, de ter uma área de recursos humanos, toda uma parte de pagamento e tudo mais, uma SCP não tem. É um sócio, é uma empreitada. Então, isso realmente, para mim, né, em 2009, 2010, 2011, já tem algum tempo, foi um divisor. Ninguém falava nesse mercado sobre isso. Foi decisivo, inclusive. Foi. Se você quiser, eu falo... Esse modelo de inovação, Ricardo, que você citou agora, ele não nasceu em decorrência de uma necessidade do mercado. Foi uma necessidade da sua empresa, de vocês, né? Isso. Pelo que eu entendi. E realmente ajustou, só que é um modelo de inovação que se aplica para muitos empresários. Sim, e é bacana porque quando você utiliza esse modelo, automaticamente você pode ter vários sócios, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Você já paga todos os impostos antecipados. A Receita já sabe. Agora, você precisa ter um excelente contador. Não é todo contador que sabe fazer uma SCP. Você precisa disso. É importante você ter e convidar. Eu inovei nisso. Eu comecei a convidar o próprio contador a fazer parte da SCP e o próprio advogado, nosso jurídico, a fazer parte da SCP. Melhor coisa do mundo, né? Porque com um contrato mal feito, não vai acontecer porque o advogado está no meio. Certo. E ele está participando daquilo que ele foi contratado para fazer. Você não fica pagando mensalmente por uma atividade que às vezes ele não está realizando. E o contador também. Eles acabam ganhando mais, porque é distribuição de resultado, e todo mundo fica feliz em relação a isso. Tá? Okay. Então, essa foi um grande salto de inovação que eu tive o prazer de participar. Ok. Ricardo, a essência do nosso programa é o networking, né? E levar para os empresários, profissionais das mais diversas áreas, como transformar o networking em negócios. E já tivemos aqui no programa vários especialistas, temos um colunista que é especialista ao máximo aí em networking, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como que um empresário com seu case de sucesso pratica networking, qual o modelo de networking? Olha... não existe um modelo de network, né? Existe uma predisposição sua a querer fazer relacionamento. E isso não se aplica apenas ao empresariado, seja pequeno, médio ou grande. Isso se aplica ao corporativo, às pessoas do corporativo ou do dia a dia. O que acontece quando você olha o mercado corporativo? Né? Eu sou diretor de uma empresa. Você não é diretor, você está. Você tem um tempo de vida e você vai ser retirado como é natural em qualquer um. Nesse período, muitas vezes o ego é muito grande. Então, eu não vou receber esse fornecedor, eu não vou receber esse fornecedor, eu não vou receber essa empresa. Ele não pratica relacionamento. O dia que ele se vê em dificuldade, ele quer recorrer a todo mundo que teve apoio. Então, essa é a primeira lição. Aprenda a fazer relacionamento aonde você estiver. Se seja com amigos, em família, né, dentro da empresa que você foi contratado para trabalhar, no projeto que você está ou na sua empresa. Não é possível fazer negócio sozinho, não existe isso. Você precisa de pessoas. E como chegar a essas pessoas e como desenvolver negócios com essas pessoas, tá? Você precisa começar a participar de eventos de relacionamento, clubes de relacionamento, associações, fundações. Você precisa se envolver.
e se tornar, muitas vezes, uma pessoa diferenciada nesse mercado. É o mercado que eu atuo especificamente. E você também tem que ter uma lição no final. Saiba escutar mais do que falar. Saiba o momento certo para você apresentar o seu cartão. Uma vez, num grande banco, eu tive uma reunião com 2 sócios, que eu levei para essa reunião, com o vice-presidente de inovações, dos maiores bancos do Brasil. Foi bacana porque ele já chegou de helicóptero, a gente já estava dentro da estrutura, e ele falou, vocês têm 30 minutos. Nesses 30 minutos, né, ele não entregou o cartão dele. A maioria faz o quê? Chega e já vai entregando o cartão dele. Não, espera o momento certo. Quando acabou, a reunião acabou se tornando mais do que 30 minutos, foi positiva. Eu tive o prazer de ter esse vice-presidente nos acompanhando até o elevador. No elevador ele pegou, puxou o cartão e falou, está aqui meu dado de contato pessoal. E a partir desse dia a gente começou a fazer um trabalho para esse banco. Então, tudo na vida tem momento. Tente fazer pesquisa também, quando você vai para um evento de relacionamento, tente identificar as pessoas que vão estar lá. A pior coisa é estar olhando o crachá da pessoa na hora. Você já tem que fazer uma pesquisa, um hunter em relação a isso e chegar com a pessoa de jeito. Tem que desenvolver essa simbiose. Tá? Então, assim, falar de um modelo específico, não existe. Não. É vontade de escutar, é vontade de falar, é predisposição. Você tem que se preparar para o mercado, você tem que conhecer. O meu mercado é telecomunicações. Se torne um especialista em produtos e soluções, serviços, o framework, a estrutura. O meu mercado é da área química. Se prepare para isso e tente ter assuntos diversificados. Quando você quer fazer relacionamento para um nicho específico, é simples. Por exemplo, quando eu participo, eu olho todos os segmentos. Então, você tem que se preparar para isso. E muitas vezes é fazendo curso, fazendo especialização e tudo mais. Fazer relacionamento, basta começar com um sorriso. Mas depois do sorriso tem muita coisa para fazer, cara. Ótimo. Nós temos aqui no Networker um painel chamado Dica de Networking e nós contamos com muito conteúdo de networking, bem aderente ao que você falou agora, e esse conteúdo é gerado por um parceiro, que é o BNI Brasil, a Regional ESP do BNI Brasil, que são especialistas aí também na parte do networking. Eles contribuem muito conosco, já nos deram muitas dicas aqui e é bem interessante ouvir, né, toda essa sua experiência, porque realmente mostra, né, ratifica essa sinergia e a importância do networking. Ricardo, eu vou chamar agora o painel Dica do Especialista, que a nossa colunista, a Jussiane Siqueira, vai falar um pouquinho para nós a respeito do serviço de registro de marcas e patentes. Ela vai dar uma dica, tá? E nós voltamos já. Jussiane, é com você. Obrigada, Ronaldo. Bom, pessoal, a dica de hoje é sobre a importância do registro de marca. São basicamente 3. A primeira delas é a pirataria. Você registrando a sua marca, você vai evitar a pirataria, o uso de má fé dos seus concorrentes. Essa é a maior importância do registro, né? Visto que com o crescimento do mercado, com a globalização, tem acontecido muito de uns imitarem os outros e com seu crescimento isso acontecer. E não é um crescimento global ou nacional, não. Às vezes na própria região acontece pirataria. Isso tem sido algo bem comum, tá, pessoal? A segunda dica é sobre a avaliação de marca. A avaliação de marca é um procedimento que vai transformar a sua marca em um patrimônio da empresa. Quem faz é um profissional especializado na área. Esse profissional vai fazer a análise intangível da sua empresa e através daí vai para a sua marca e a marca vai ter um valor e assim se transformar num patrimônio. Na maioria das vezes, também em micros e pequenas empresas, é comum que a marca seja o maior patrimônio da empresa, tá, pessoal? Então não é só grandes marcas que têm grandes valores, não. Micros e pequenas empresas também, até porque eu já vi vários casos. Outra questão também é sobre franquias.
Para você ter uma franquia, você é obrigado a ter o registro de marca. Não adianta começar procedimento desse serviço sobre franquia se tu não tem o registro de marca. É obrigatório. Se vocês forem ver na Associação Brasileira de Franchising, verão que lá tem essa obrigatoriedade. Bom, pessoal, por hoje é só. Passo a palavra para o Ronaldo. Grata. Obrigado, Jussiane, nossa colunista especialista em registro de marcas e patentes. Ricardo, estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Gostaria de agradecer imensamente realmente a sua participação, mas antes, gostaria que você desse um recado final para todos que estão nos acompanhando. Será um prazer. Posso dar 2 recados? Sim, com certeza. Então, você mencionou sobre BNI. É super interessante. Nós temos negócios, né, de jantares com lideranças, né? Aqui no Brasil a gente chama de jantares de liderança, né? Que é o que a gente desenvolve de relacionamento. Em locais como Suíça, Holanda, Inglaterra, Portugal, Espanha e Canadá, é onde a gente está agora começando a desenvolver. Mas o mais interessante quando você falou de BNI, aonde eu passo, eu encontro o BNI. E o BNI para pequenas e médias empresas, né, a experiência que eu tenho, né, é fantástico, é fenomenal. Realmente o pequeno PYMEs deve, né, se ele quer realmente desenvolver novos negócios, se desenvolver para o mercado, abrir, fazer varejo de vizinhança, começar a crescer em relação a isso, é um dos melhores núcleos de relacionamento que eu conheço. De fato é. O segundo, né, que eu vou falar rapidamente aqui. O jantar de liderança que a gente desenvolve, ele é para o mercado nacional e internacional enterprise. São grandes líderes empresariais e grandes executivos, dentro de um patamar de atrair o público-alvo para os negócios que nós participamos e desenvolvemos. Muitas vezes o que a gente desenvolve para o mercado é identificar a demanda não percebida pela indústria para o mercado. Então nós estamos sempre procurando encontrar um nicho, né, de mercado ou nas empresas e trazer esse nicho para essas empresas para desenvolver esses novos negócios. Esse é o mercado que eu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade aqui, por essa entrevista. Muito feliz, viu? Obrigado mais uma vez. Pessoal, voltamos já já com o quadro Bate-Papo com Empresários. Networker, transformando o networking em negócios. E nesse quadro Bate-Papo com Empresários, temos aqui a professora doutora Rita Lima de Castro, para debater conosco o tema inovação. Lembrando que no quadro anterior recebemos aqui o empresário Ricardo Cancela, que trouxe aí muitas experiências a respeito de inovação. O nosso programa também poderá ser acompanhado em tempo real pela internet, redepremiotv.com.br. Professora Rita, muito obrigado por sua participação. O Networker agradece imensamente a sua presença. Muito obrigada, Ronaldo, pelo convite. É uma imensa satisfação estar com vocês. Legal. Professora, eu gostaria de iniciar esse bate-papo com a senhora pedindo que se apresentasse um pouquinho mais para o pessoal que está acompanhando o Networker, seja em casa, no trabalho, por favor. Ok. Bem, eu sou a Rita Lima de Castro, eu sou pós-doutora pela FEA USP na área de administração, também tenho um doutorado em ciências pela USP, fiz meu mestrado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, GV, também na área de administração, também lá fiz uma especialização, sou graduada em jornalismo. Quer dizer, um currículo bem de respeito. É com muita satisfação que eu apresento o currículo, mas pelo sentido de mostrar aos colegas telespectadores que eu sou, acima de tudo, professora. Desde pequena eu exerço essa profissão na área acadêmica, no ensino superior. Eu sou professora desde 2004. Atuo numa universidade em São Paulo, chamada Universidade de Mogi das Cruzes, campus Vila Lobos, e sou pesquisadora na USP. Muito bom. Professor, e considerando toda essa sua experiência, né, o nosso programa de hoje ele tem como pauta o tema inovação. Como está o aspecto da inovação no meio acadêmico, dentro das salas de aula? Fala um pouquinho para nós. Ok. Há uma grande discussão na área acadêmica sobre a inovação das universidades, porque, afinal, a inovação acontece em todo lugar e como as universidades estão se preparando para inovar. Sob o ponto de vista didático, muitas universidades, escolas de qualquer nível estão
utilizando atualmente muitas tecnologias novas. Mas o ensino em si, ele permanece da mesma forma do início das universidades, ou seja, aquela troca de conhecimentos entre professores e estudantes. Pessoalmente, eu acredito que essa troca, ela não consegue ser substituída pela máquina. Apesar de nós termos muitas inovações tecnológicas, você poder assistir, por exemplo, um curso inteiro em EAD. Muitas pessoas fazem isso, o que é ótimo sob o ponto de vista de economia de tempo. Porém, aquela troca olho no olho entre professor e estudante, eu entendo que essa nunca vai sumir, porque ela faz parte do aprendizado. A inovação, sem dúvida, ela veio para ficar. A inovação tecnológica, em especial, nas universidades, ela traz um ganho tremendo, que é o seguinte: imagine, Ronaldo, você querendo falar com alguém em Singapura, ou você precisando falar com alguém no outro lado do mundo, e você conseguir falar com um professor, um pesquisador, um estudante, um colega seu de pesquisa, em um tempo assíncrono, você e ele, em qualquer lugar, qualquer momento, a qualquer hora. Isso só a tecnologia, só a inovação tecnológica pode trazer. Mas este é o ponto que as universidades podem aproveitar bem. Você pode, por exemplo, desenvolver softwares educativos que permitem que as pessoas aprimorem seu conhecimento por meio de uma tela. Mas a troca, essa é insubstituível. Professora, além desse aspecto, né, do desenvolvimento, da implantação de novas tecnologias inovadoras no meio acadêmico, como que está a questão da disciplina, né? Até algum tempo atrás, quando se falava em empreendedorismo, nós não víamos essa disciplina em alguns cursos, por exemplo, e hoje não, hoje mudou, né? Hoje, basicamente, praticamente todos os cursos possuem essa disciplina. E a inovação, ela vem sendo trabalhada também em sala de aula, seja com um aluno novo, de graduação, ou não, é mais voltada para um aluno de MBA, que tem que estar um pouco mais preparado? Fala um pouquinho para nós. As escolas de negócio, em geral, elas usam muito a inovação nos cursos iniciais. Por quê? Porque a inovação hoje é uma prerrogativa para a profissão. Qualquer que seja. Não é porque você vai trabalhar com software que você precisa entender de inovação. Todo mundo precisa entender de inovação, porque hoje ela é uma exigência como outras exigências de habilidade que você tenha, como, por exemplo, resiliência, capacidade de você voltar rápido em momentos de pressão. Vejam só. Por exemplo, Design Thinking. Design Thinking era uma disciplina que você só via em cursos de MBA. Hoje, você vê em cursos das mais variadas naturezas. Os cursos das melhores escolas de negócios buscam desenvolver no aluno a capacidade criativa assim que ele entra em sala de aula. Então, observe que hoje você, como estudante, como profissional, precisa da inovação como algo presente no seu dia a dia. Cursos de prototipagem, que é quando você vai desenvolver algum tipo de produto ou serviço e você já obtém algumas ideias antes com o seu cliente, é fruto da inovação. É fruto de você criar estratégias inovativas para que você não seja só eficaz, como você antecipe as tendências e demandas. Isso, a parte é bem interessante. Legal. E a inovação? A inovação, normalmente essa dúvida existe, né, entre os profissionais, sejam empresários, profissionais das mais diversas áreas. Inovação é somente aquilo que é novo, que é disruptivo ou não? Dá uma aula aí para nós, por favor, professora. Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, a inovação ela é confundida com invenção. A invenção, sim, Ronaldo, é algo novo, é algo que nunca apareceu, como, por exemplo, quando foram criados os primeiros computadores. Mas a inovação, ela é uma invenção que ela pode não ser só radical, que é a disruptiva que você comentou. Ela pode ser uma inovação incremental, que é uma pequena mudança em algo que você faz que já existe. Vamos a um exemplo. Existe um telefone e você muda a tela do telefone, você muda algumas funções que o telefone tem. Isso, na verdade, é uma inovação, não é uma invenção. A própria criação, por exemplo, da pizza. A pizza, ela foi criada uma vez, ela foi inventada. Agora, a pizza em cone, ela é o quê? A pizza em cone, ela é uma inovação. Você já tem a pizza num formato tradicional redondo e alguém criou a pizza em cone.
ou seja, inovou. Seria aí, estaria relacionado a criar um diferencial realmente significativo, abrir um novo mercado dentro de um mercado já existente, é mais ou menos isso? Sim, por exemplo, as inovações, elas são classificadas em incrementais, que são pequenas inovações, semi-radicais, que são inovações um pouquinho maiores, e as inovações radicais, que são as disruptivas. Aproveitando o que o Ronaldo havia comentado um pouquinho, por exemplo, o empreendedorismo. Empreendedorismo é uma disciplina que é dada em muitos cursos. Às vezes as pessoas nem pensam, eu não quero ser um empreendedor, porque aí tem um outro ponto que nós esquecemos. Empreendedor não é alguém que tem o seu próprio negócio necessariamente. Empreendedor é um estado de espírito, é alguém que inova nos seus produtos e processos ininterruptamente, no próprio local de serviço. Então, por exemplo, você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa em que você é um empregado, um funcionário. A visão empreendedora é a visão que move o mundo. E nesse ponto, a inovação tem grande importância. Vale lembrar aqui Schumpeter e o conceito de destruição criativa, que nada mais é do que uma inovação radical, que quebra um mercado, elimina esse mercado e cria um outro mercado. O exemplo mais clássico e que está no nosso dia a dia foi quando as máquinas de escrever sumiram com o aparecimento dos computadores. Legal, ótimo. O bate-papo está muito bom. Eu vou fazer só uma pausa para chamar agora o nosso painel Dica do Especialista com a colunista Rose Mazei, que vai falar conosco a respeito de colaboração. Tá ok? Ok. Rose, é com você. Obrigada, Ronaldo. A dica de hoje vai estar sobre colaboração. Não dá para falar de colaboração sem falar de competição. Por quê? Porque nós viemos de um caminho de muita competição, né? Nós fomos criados para sermos competitivos. E a gente está numa fase de mudança total disso, né? As empresas estão cada vez mais verificando que é necessário, sim, que as equipes sejam colaborativas. A colaboração, ela facilita demais a parte de engajamento. Hoje, um dos maiores problemas que as empresas têm com seus recursos é o engajamento, né? A pessoa realmente vestir a camisa. Então, a colaboração é uma coisa que ajuda bastante. Mas e aí, como que faz essa colaboração? A colaboração ela tem que partir de cima, né? De quem manda na empresa, né? O exemplo vem dali. Então, desde o início, onde se tem uma ideia de um novo projeto, de um novo produto ou serviço, é necessário que já se tragam esses funcionários, esses colaboradores, está aí o nome, né? Colaboradores, para já trabalhar desde o início, né? Então, faz parte da empresa, a cultura da empresa tem que se ajustar para ser mais colaborativa. E assim, o ganho real é o quê? Engajamento, maior produtividade. Quando as pessoas elas trabalham com objetivo comum, todo mundo sai ganhando. E a empresa mais que todos, né? E a questão é o seguinte, não só com colaboradores da empresa. Hoje o mercado pede que você seja colaborativo, inclusive com seus parceiros, né? Parceiros de trabalho, sejam não mais concorrentes, né? Não mais competidores, mas coopetidores, né? Pessoas que estão junto com você e que ajudam o teu negócio a crescer. Então, a ideia é essa, de falar um pouquinho disso. O networking é uma das coisas mais importantes na cooperação e na colaboração. E eu espero que vocês tenham gostado da dica e eu quero que você continue por aí, Ronaldo. Obrigada. Muito boa dica. Obrigado, Rose. Professora Rita, gostou da dica da Rose? Quer comentar? Sim, quero. Obrigada, Ronaldo. Muito interessante, porque a colaboração é um dos pontos mais importantes na inovação. Olhem só, quando alguém tem uma ideia, ele tem um conhecimento tácito, que ele é subjetivo, é interno da própria pessoa sobre a ideia inovadora. Se ele não consegue contribuir, isto é, não consegue trocar com seu colega, esse conhecimento tácito nunca vai ser socializado, ele nunca vai se tornar explícito. E para uma organização aproveitar a inovação, não basta apenas ter pessoas inovadoras, ela precisa de pessoas colaborativas que tornem essa inovação compartilhada, ou seja, se torne um conhecimento explícito que possa ser usado para a organização. Ok. Professora, a inovação, eu acredito que seja aí mais uma dúvida, né, que existe. A inovação, ela se atribui apenas a um produto ou não? A inovação também pode ser utilizada em outras situações? Por favor. Ok.
A inovação, Ronaldo e telespectadores, ela abrange muitas outras coisas além de produto. Normalmente nós pensamos em produto porque é mais fácil, mas observe, a inovação ela acontece nos serviços, serviços que não existiam passam a existir, como táxi que você chama por telefone, você pedir para uma pessoa cuidar, uma profissão do futuro muito interessante, cuidar do seu ócio, do seu tempo de lazer. Existem profissões que não existiam, elas foram inovadoras em cuidar das pessoas para que elas possam ter momentos de lazer aproveitando da melhor maneira possível. A inovação também acontece em processos, como por exemplo, modificar uma total cadeia de suprimentos para ser mais rápido para atender ao seu cliente. E a inovação também acontece no que eu chamo de quebra de paradigmas, que é a forma diferente de você agir com as pessoas, de você tratar com elas e de você trabalhar de uma maneira muito mais cooperativa do que simplesmente competitiva. Com isto, você inova na forma de lidar com seu funcionário, com seu colaborador e eleva a possibilidade de a sua instituição chegar adiante. Não é interessante? Sim, muito interessante. Professora, qual a importância do profissional se preparar para o futuro, considerando todo esse aspecto de inovação que cresce cada vez mais, né, que está em ritmo acelerado? Hoje em dia, talvez nós que somos profissionais, às vezes liberais, por exemplo, advogados, médicos, nós podemos pensar assim, a inovação é mais para profissões simples. Mas isto é um ledo engano. E é bastante interessante nós entendermos que a automação 4.0, por exemplo, que é o mais alto nível de automação, que você tem a inteligência cognitiva. Os computadores aprendem com computadores, as máquinas aprendem com máquinas. Isso vai fazer uma total revolução no meio do trabalho. Então, por exemplo, profissões que são mais repetitivas, coisas que hoje você pode fazer um ser humano, uma máquina pode substituir. Agora, você volta no advogado e no médico. Um advogado, um juiz não pode ser substituído por uma máquina. Pode sim, Ronaldo. Pode, e pode acontecer porque a máquina hoje tem uma capacidade de processamento e análise de informações tremenda e ela pode, com mais precisão, tomar decisões. Já pensou nisso? Então, como é que eu me preparo? Eu me preparo primeiro, estudando sempre. O aprendizado é contínuo. Você tem que entender, meu caro telespectador, que não adianta você pensar que já aprendeu o suficiente. O aprendizado nunca é demais e a inovação vai exigir de você cada vez mais um estudo profundo e sempre decidindo como você supera a máquina. Não é interessante? Será que existe algum projeto de inovação para substituir um apresentador? Essa é ótima. Você sabe que existem televisões que elas já são tão criativas que elas conseguem até fazer charges e humor do que... Agora, eu ainda discuto. Eu acho que um apresentador nunca vai ser substituído, como um professor também não. Professora, como associar essa questão da inovação, da preparação, da capacitação, né, do profissional para um futuro cada vez mais inovador com a questão literária, né? A professora é autora, coautora de muitas obras, entre elas uma que nós estávamos conversando, que diz respeito à gestão do conhecimento. Fala um pouquinho para nós. Ok. Alguns livros que nós produzimos, eu, por exemplo, tive que fazer alguns livros sobre gestão do conhecimento e aprendizado organizacional. E quando você pesquisa, você descobre que há condições de aprendizado que elas devem ser reproduzidas para que sirvam para todos. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Não basta só estudar, é preciso trocar ideias, é preciso aprender com os outros e é preciso saber registrar esse aprendizado. Essa é outra coisa muito importante. Por exemplo, você que está hoje assistindo a este programa, você pode pensar, em que eu posso inovar? Em que eu posso me aprimorar? Em que eu posso ser melhor? Essas 3 perguntas, elas vão resultar em você ter uma análise sobre quem você é. Quais são seus limites hoje? Eu estou falando da parte intelectual, aquilo que você precisa aprimorar. E o que o futuro lhe reserva? O que você quer ser no futuro? Essa é uma pergunta, parece simples, mas não é. Como você se prepara para o futuro? Estudando, sim. Se aprimorando, sim. E aprendendo a ser humilde o suficiente para usar suas falhas como um aprendizado futuro. As empresas que inovam, elas sabem que a inovação é um risco. Você tem que saber assumir esse risco. Então, aprenda que o risco é inerente à inovação. Você tem que saber lidar com ele, aprender com o erro, para que você possa seguir no futuro com eficiência.
Ok. Professora, eu vou fazer uma pergunta agora relacionada à essência do nosso programa, que é networking. Eu gostaria que a professora explanasse um pouco a respeito da importância, né, do networking, que é o que também discutimos bastante aqui, com a questão da inovação. Dê a sua opinião, por favor. Ok. Bem, eu diria a você, caro telespectador, que o networking ele é essencial no processo inovativo. E por quê? Porque o networking é uma troca. É uma troca que vai fazer com que a inovação se solidifique. Não há inovação sem troca. Quando um cientista cria algum produto, projeto, seja lá o que for que ele faça, se ele não tem como trocar com os outros, ele não vai para frente, nem no projeto, nem no financiamento, nada funciona. Nas empresas, pessoalmente, o networking ele é fundamental para que a inovação possa se consolidar e para que você, como profissional, também possa crescer. Assim eu vejo. Ok. Professora, mais uma pausa, que agora eu vou chamar o nosso colunista Flávio Guimarães com a dica de networking e hoje é uma dica bem inovadora. Flávio, vamos lá. Ô Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo espaço no networking. Olha só, pessoal, eu estou aqui na Campus Party de São Paulo fazendo muito networking. Já consegui aqui em poucas horas 5 contatos muito importantes para o meu negócio. E eu queria compartilhar com vocês uma mensagem muito importante. Poderia sair aqui hoje já satisfeito, achando que esses 5 contatos vão me gerar negócios. Porém, o mais importante de fazer um contato novo é fazer um follow-up para que esse contato não seja esquecido nem por mim, nem por essas pessoas que eu contatei, e principalmente para que a gente possa gerar oportunidades e acompanhar essas oportunidades até elas se concretizarem e realmente gerarem negócios. Então a mensagem que eu quero passar é: você fazendo contatos novos no networking, você precisa fazer um follow-up. Ligue depois, faça um acompanhamento, um to-do list, uma agenda dos próximos passos e não deixe essas oportunidades à deriva. Está na sua mão gerar negócios com o seu contato de network. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e lembre-se sempre, networking transformando networking em negócios. Tchau, tchau. Obrigado pela dica inovadora, Flávio. Professora, gostou da dica? Sim, gostei bastante da dica do Flávio e gostaria também de deixar uma dica para os colegas telespectadores, se você me permitir. Posso? Permito, sim. Ao longo da minha vida acadêmica, eu aprendi que nada supera o conhecimento. Aquilo que você tem, que nada, ninguém pode tirar de você. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, eu digo a vocês, pesquisem sempre, procurem aprender sempre. Deixem dentro de vocês aquela curiosidade natural que nós nascemos com ela e que ao longo do tempo nós vamos perdendo. Às vezes por convenção social, às vezes por o que será que vão pensar de mim. Mas eu aprendi na vida que 3 coisas fazem a diferença. Tenha humildade, tenha criatividade e tenha curiosidade. Essas 3 palavrinhas fazem toda a diferença na nossa vida. Muito obrigada, Ronaldo. Nós que agradecemos, foi muito importante, né, contar com a sua presença, com a sua aula aqui hoje no Networker, transformando o Network em negócios. Obrigado, professora. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Networker, transformando o networking em negócios. Lembrando que voltamos no próximo sábado, às 21 horas, aqui na Rede Prêmio TV. Até lá!